Então, nesta aula, nós vamos estudar espectrógrafos e detectores, né? Que são coisas extremamente importantes para um astrofísico. Como assim? O importante não são os telescópios? Sim, os telescópios são importantes porque eles coletam a luz. O telescópio em si, ele não analisa a luz. E a gente precisa analisar a luz para obter a informação, né? Vejam que tudo que nós sabemos sobre estrelas, galáxias, nebulosas, vem através da radiação eletromagnética. Você não consegue mandar uma nave espacial para uma estrela para analisar amostras ou coletar amostras. Isso é impossível. Tudo que nós sabemos vem da radiação eletromagnética, né? Com duas exceções. Existem dois objetos que foram detectados por neutrinos, né? Que é o Sol e a supernova 1987A. Esses foram detectados por neutrinos, que não é radiação eletromagnética. Todas as outras informações que a gente obtém de estrelas, galáxias, vêm através da radiação eletromagnética. Então a gente precisa analisar esta radiação com muito cuidado e extrair a informação dos dados. Tá? Esta arte de extrair a informação dos dados não é exatamente uma arte, é uma ciência que se chama astrofísica, que é o que une a física com a astronomia, né? E para isso não basta você ter um coletor de fótons, um coletor de luz que coleta a luz. Você precisa ter atrás desse telescópio um equipamento que analisa a luz, né? Por exemplo, quando eu olho para uma flor, os dados da flor são captados pelo meu olho, pela minha vista. Mas a minha vista, o olho, ele não consegue interpretar o que ele está vendo. Quem interpreta é meu cérebro. Certo? É o meu cérebro que diz aquilo é uma flor de cor vermelha. Certo? Da mesma maneira, você precisa de um coletor de luz e um sistema de informação que transforme dados em informação. E daí derivar toda a ciência que nós sabemos sobre os objetos, né? Existem diversos tipos de equipamentos que são usados para analisar a luz dos telescópios. O mais comum, eu diria, são os espectrógrafos, né? Os espectrógrafos que produzem espectros, que dispersam a luz e produzem os espectros que então podem ser analisados, né? Muitas vezes também um detector simplesmente dentro de uma câmera pode produzir uma imagem. Essa imagem também produz uma informação importante, né? Mas normalmente o espectrógrafo produz mais informação útil do que uma simples imagem. E por isso nós damos tanta importância para o espectrógrafo, para a espectroscopia e para a interpretação dos espectros, né? Então, o que é um espectro? Vocês já ouviram falar que o Isaac Newton conseguiu mostrar que a luz branca é composta por arco-íris, né? Por um arco-íris. A luz branca é composta por luz vermelha, amarela, verde, azul e lilás. Isto é feito por um prisma. Esta é uma maneira, digamos assim, primitiva de se produzir um espectro, de decompor a luz e
tentar extrair informação dela, né? É claro que um prisma é um instrumento muito simples, né? Para você otimizar isso, você tem que construir sistemas mais complexos. Bom, por que fazer isso? Porque os objetos têm propriedades muito diferentes. E isso você pode comprovar muito facilmente olhando para o céu. Você vai ver que algumas estrelas são mais vermelhas, outras estrelas são mais amarelas e outras estrelas são mais azuis. O que isso significa? Isso tem uma informação. Você pode tirar conclusões dessas informações, né? Mas se você construir um equipamento mais sofisticado, você pode obter muito mais informação do que simplesmente dizer, essa estrela é azul ou aquela estrela é vermelha. Você pode determinar a temperatura dela, você pode determinar a composição química dela, a massa dela, a idade da estrela e assim por diante. Você pode determinar se ela tem planetas ou não, tudo isso analisando os espectros. O primeiro olho que se usou para observar o céu foi o olho humano, né? Que não é um detetor muito ruim. Ele tem uma eficiência quântica bastante razoável. O que é eficiência quântica? É a porcentagem de fótons que incidem que são efetivamente registrados. Então, de cada 100 fótons que incidem no seu olho, você registra 1. Então, a eficiência quântica do seu olho é de 1%. Você pode dizer, poxa, mas isso é muito baixo, eu só aproveito 1% dos fótons que entram na minha vista. Só 1% produz informação. Mas uma fotografia, uma placa fotográfica, também registra 1%, tem a mesma eficiência quântica do olho. Então o olho não é tão ruim assim, né? A placa fotográfica, a invenção da placa fotográfica, que ocorreu em 1826, foi um ganho muito grande na história da astronomia. Por que foi um ganho? Não é porque a fotografia é mais eficiente no registro da luz. A eficiência da fotografia é igual à eficiência do olho, é 1%. Né? Mas por que a fotografia foi importante? Porque o olho, ele integra a luz durante uma fração de segundos. E na fotografia você pode expor uma chapa fotográfica no telescópio por horas. E se quiser, uma noite inteira. E com isso, observar objetos muito mais fracos do que seria possível usando apenas o olho humano no telescópio. Tá certo? Porque até 1826, o único detector que se conhecia era o olho humano. Né? E foram feitas muitas descobertas extremamente importantes. Mas com a placa fotográfica e a possibilidade de observar por tempo muito maior do que fração de segundos, você pôde registrar objetos muito mais fracos e mais, você pôde registrar campos inteiros, muitas estrelas ao mesmo tempo, ou nebulosas, ou galáxias, né? Então, a invenção da fotografia foi uma grande ajuda para os astrônomos, né? Por causa dessa capacidade de integrar no tempo. Hoje nós temos uma outra tecnologia. Hoje os astrônomos não usam mais placas fotográficas e nem usam o olho humano. Como assim? Se você vai num telescópio moderno, um telescópio como o SOAR, com o Gemini,
e você me perguntar onde que você põe o olho para observar, eu digo, não existe lugar para você botar o olho para observar. Isso não existe mais. Não existe mais um espaço para você enxergar um telescópio. Né? É tudo feito por computadores e você fica, na verdade, numa sala distante, normalmente fora do telescópio. Né? No caso do telescópio SOAR, que fica lá no Chile, o observador fica aqui, nesse prédio. Ele fica observando daqui. Certo? Não precisa nem viajar para o Chile. A gente faz uma observação remota. Tudo é feito por computador. Né? Um telescópio moderno não tem lugar para você colocar o olho. Certo? E o detector, que hoje em dia é praticamente o mais usado, é quase um detector universal, chama-se CCD. É o Charge Coupled Device, em inglês, né? CCD, que é o mesmo detector que você tem na sua câmera fotográfica. Né? Sua câmera fotográfica tem um detectorzinho, que é um CCD. Tá certo? Que foi desenvolvido pelos astrônomos durante muito tempo. Né? E é um detector tipicamente com uma eficiência quântica de 80%. De cada 100 fótons que incidem no CCD, ele registra 80. Né? Portanto, é 80 vezes mais eficiente do que uma placa fotográfica. 80 vezes mais eficiente do que o olho humano. Né? E claro, ele pode ser também, você pode também integrar no tempo, da mesma maneira que na placa fotográfica você pode integrar no tempo. Tem a mesma vantagem de uma placa fotográfica. Né? E o CCD é um detector incrível, porque se a eficiência dele é de 80%, você não consegue melhorar mais muito. Né? O máximo que alguém poderia imaginar em melhorar um CCD seria de ir de 80% até 100%. Não é um ganho muito grande. Né? Não é um ganho que mereça um grande investimento. É claro que melhorar um pouco sempre é bom, né? Mas é um detector quase perfeito, do ponto de vista da eficiência quântica, né? No número de fótons que ele é capaz de registrar e analisar como fração do número de fótons que incidem sobre ele. Ok. Então, se você tiver um detector, você vai colocar esse detector aonde? Que seja uma placa fotográfica, que seja um CCD, você vai colocar ele num espectrógrafo. Né? Então, imagine que você tem um espectrógrafo, que aqui tem apenas um elemento de dispersão, que é um prisma, né? Que dispersa a luz, e essa luz, então, registrada, teoricamente, pode mostrar como é que é o espectro. E nós sabemos que no espectro tem 3 componentes. Tem a luz contínua, o espectro contínuo, a emissão contínua, tem linhas de absorção, que é onde falta luz, e tem linhas de emissão, onde tem excessos de luz. Né? Um espectro normalmente pode ter uma combinação desses 3 elementos: o contínuo, as raias de absorção, as linhas de absorção e as linhas de emissão. Então, classicamente, o que se produzia era um espectro desse tipo aqui, que é uma placa fotográfica, que era colocado no detector, e aqui, então, nesse espectro, você analisando as linhas de absorção, é que se estudou a classificação das estrelas. Foi isso que deu um grande avanço para a astrofísica, foi isso, a classificação das estrelas através dos espectros desse tipo, onde cada raia acabou recebendo uma letra, uma designação de letra, e depois descobriu-se que essas letras, na verdade, tinham a ver com as propriedades físicas das estrelas. Ok. Então, um espectrógrafo
ele tipicamente tem várias coisas, vários elementos que caracterizam o espectrógrafo. E é muito importante você saber quais são esses elementos importantes, sem os quais um espectrógrafo não funciona. Um espectrógrafo precisa ter uma fenda, um colimador, um elemento dispersor, uma câmara e um detector. O detector nós já sabemos, pode ser uma placa fotográfica ou pode ser um CCD. E os outros? Como é que os outros vão ser alinhados e qual é a função desses outros? A fenda, normalmente, você coloca no foco do telescópio. Aqui vem o feixe do telescópio, aqui está o foco, então você coloca uma fenda que só deixa passar a luz da estrela que você quer analisar. Então, o feixe do telescópio, que era convergente, depois da fenda ele passa a ser divergente, né? Você coloca então um espelho que é chamado de colimador, cuja função é fazer com que feixe divergente passe a ser paralelo ao sair do colimador. Esta luz paralela incide numa rede de difração, que faz o mesmo papel do prisma, que dispersa a luz nas cores do arco-íris, né? Esta luz, então, dispersada, passa por uma câmara que, então, é detectada pelo computador. Bom, esses elementos todos, eles são alinhados mais ou menos desta forma aqui, né? Aqui você tem o espelho primário do telescópio e aqui tem o foco Cassegrain, que é esse furo no centro do espelho primário, e a luz convergente do telescópio, no foco, tem a fenda. Depois da fenda, ela diverge, enquanto o colimador, que paraleliza os raios para a rede de difração. E essa rede de difração, então, dispersa a luz para a câmara e aqui está o detector, tá certo? Normalmente, essas estruturas, elas, num telescópio normal, elas têm a dimensão de uma pessoa, né? Num telescópio grande, no telescópio Gemini, um espectrógrafo típico pesa 2 toneladas. Ela tem o tamanho de um automóvel e o peso de um automóvel, né? No espectrógrafo de um telescópio menor, 200, 300 quilos, né? E aqui você vê um espectrógrafo, então, montado no telescópio, né? Onde você vê basicamente esses elementos com mais ou menos essa mesma estrutura. Pode parecer um pouco complicado, mas esta é a forma com que você consegue produzir um espectro de uma forma otimizada, né? Existem muitos detalhes, eventualmente, que podem melhorar a performance de um espectrógrafo em função daquilo que você quer otimizar nele, né? Mas os elementos básicos estão todos aí. Então aqui você tem agora o espectro que sai do computador, né? O que é um espectro que sai do computador? É um gráfico que mede a intensidade em função do comprimento de onda. Aqui você tem o comprimento de onda em angstroms, né, que é uma forma de medir o comprimento de onda, e aqui a intensidade, mais intenso, menos intenso. Então aqui você pode ver como seria registrado numa placa fotográfica, né, mas no computador nós temos formas de digitalizar isso. Então você vê uma emissão de um contínuo, você vê linhas de emissão, né, uma linha de emissão larga, uma linha de emissão estreita, outras linhas de emissão, e linhas de absorção larga, linhas de absorção estreitas, né? Você se pergunta, mas parece meio complicado, né, à primeira vista. Por quê? Porque tem muita informação que você não entende muito bem o que é. Sim, mas aí é que está a alma do negócio. O segredo é você entender o que significa cada uma dessas características aqui. Cada uma dessas características está trazendo uma informação, está querendo te dizer uma coisa. Então,
é a análise desse espectro, que é o que sai do computador lá do espectrógrafo, que faz com que você obtenha as informações. Esta aqui, por exemplo, é o espectro de uma estrela nova que explodiu na constelação do Centauro no ano de 2013. Né? Então tem essas características e a partir do estudo dessas características você sabe que tipo de nova que foi, qual é a velocidade de explosão, qual é a composição química, qual é a distância e assim por diante. Você pode tirar todos os detalhes dessa estrela nova a partir de um espectro assim. Esse aqui é um espectrógrafo chamado NIRSPEC, que está sendo construído para o James Webb Space Telescope, que é o próximo telescópio espacial. É um espectrógrafo que vai do óptico, né, 0,6 micro, até infravermelho próximo de 5 microns. Ele cobre toda essa faixa. Né? Aqui você vê uma escala, esse é um tamanho que dá uma ideia de uma escala típica de um espectrógrafo moderno, de um telescópio grande e moderno. Né? E é claro que ele precisa ser montado numa sala absolutamente limpa, é por isso que os técnicos estão com essas vestimentas tão brancas e limpas, está tudo numa sala limpa, porque não pode ter nenhum tipo de sujeira, de poeira ou nada disso. Né? E é esse o espectrógrafo que nós esperamos que vai produzir uma enorme quantidade de informações, né? Quando o James Webb for lançado, quando esse telescópio espacial então for lançado. Ok, alguma pergunta? Pois não. Faz sentido eu tentar medir espectro de outra coisa sem ser estrela? A pergunta é, eu mostrei um espectro de uma estrela, 2 espectros de estrelas, né? Se faz sentido o espectro de galáxias. Todos os objetos têm um espectro eletromagnético. E a única maneira que você tem de obter informação é através do espectro eletromagnético. É a única coisa que você enxerga. E o segredo de você conhecer o que está acontecendo lá é tentar interpretar esse espectro que você está recebendo. Pois não é só visível. Não, você pode ter espectros em raios gama, você pode tirar o espectro em raio X, no ultravioleta. Esse último espectrógrafo que eu mostrei vai ser um espectrógrafo no infravermelho. No infravermelho, né? Todas as faixas do espectro eletromagnético você pode produzir um espectro, né? Que eu insisto com isso, né? É a forma, digamos assim, padrão de você obter informações de objeto que você quer estudar. Não é que outras técnicas não sejam relevantes. Uma imagem, né? Dizem que uma boa imagem vale por 1000 palavras. Se isso é verdade, eu me pergunto, quanto vale um bom espectro? Né? Vale muito mais do que uma boa imagem. Né? Eu não troco um bom espectro por 10 boas imagens. Né? Eu até brinco assim, claro que isso é uma maneira pessoal de ver. Eu digo que de toda a astrofísica que nós conhecemos, 80% da informação veio dos espectros e 20% da informação veio das outras técnicas somadas. Né? 80% de tudo veio do estudo dos espectros. Um espectro, para um astrofísico, o espectro de uma estrela, um espectro de uma galáxia, um espectro de um quasar, é como a impressão digital do objeto. Né? Estudando a impressão digital, você pode identificar qual é o segredo daquela estrela, qual é o segredo daquela galáxia. Né? Do espectro você tira a distância, a temperatura, a composição química, a massa, a idade. Tem mais alguma coisa que queira saber? Já está bom, né? Toda a informação vem do espectro, vem do espectro eletromagnético. Tá certo? Toda a informação. A massa vem do efeito Doppler, que é o que nós vamos estudar na próxima aula. Eu não tinha entendido, não.
Na próxima aula você vai entender, porque vai ser só sobre isso.